conversar com ele, Ricardo Desidério, que voltou. A gente vai começar respondendo as perguntas que ficaram da semana passada, gente. E depois a gente vai mostrar as duas tabelinhas chocantes que ele trouxe. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então tá bom, a Chanel já tá aí te acompanhando. Já Ricardo está tá aqui. bem atenta à nossa entrevista. Ricardo, vamos começar então com as perguntas que ficaram da semana passada, que o pessoal mandou muitas perguntas pelo WhatsApp. Eu vou falando, você vai respondendo daí. Pode ser, né? Olha só, Ricardo, gostaria da sua opinião a respeito da competitividade dentro do relacionamento. Pois é. Quando a gente fala em relacionamento, a gente precisa falar de cumplicidade, né? De companheirismo, de união, de um estar ao lado do outro, assim, em todos os momentos, né? Mas o que não pode acontecer é realmente o seu relacionamento tornar uma disputa, porque isso com certeza vai desgastar bastante o seu relacionamento. Essa disputa envolve questões, tanto fazer coisinhas para causar ciúmes, questões financeiras, eu ganho mais do que você. Entrar numa competitividade dentro do relacionamento, isso só vai atrapalhar. Então, meu conselho é não cair nessa. Se por acaso perceber que está havendo essa competitividade, fuja disso, tente conversar, como a gente sempre fala aqui, a conversa é sempre primordial, mas não fique nessa disputa, porque realmente isso pode ser um fator determinante até para términos de relacionamento, né? Importante. Olha só, um telespectador mandou o seguinte: gostaria de saber do sexólogo se tem alguma posição ou prática que as mulheres mais gostam. Quando se fala em posição sexual, né, as pessoas geralmente lembram, Fernanda, e é interessante a gente falar, geralmente as pessoas recorrem às vezes ao Kama Sutra, né? Só que o Kama Sutra, geralmente, a gente conhece só aquelas imagens, né? As imagens das posições, mas por trás de toda aquela imagem tem todo um ritual que a gente fala muito aqui para vocês começarem a valorizar a questão das preliminares, que é muito importante. Uma posição bastante conhecida, né, que é o famoso que a gente chama de, que no Kama Sutra tem, que é o papai e mamãe, né, que é uma posição talvez que é a mais utilizada, que é uma posição mais comum, onde a mulher ela fica deitada e o homem por cima, né, no movimento, na relação. Isso é o mais comum, mas vai depender muito, né? Por quê? Porque para cada pessoa é uma posição diferente que vai se adaptar. Mas essa seria a mais comum, que é mais conhecida. Ricardo, olha essa. Oi, meu marido tem 42 anos e só temos relação sexual uma vez por mês. Somos casados há mais de 16 anos. É normal? Bem, não é, né? Se a gente pensar assim, embora a gente sempre tenha aquele parâmetro de nunca associar o que é normal, o que não mas ter a relação mensal, né? A relação... uma vez por mês. Ele tem 42 anos, está super novo. Sim, com certeza. Eu acho que precisa voltar a conversar, precisa ter um bom diálogo aí para ver o que está acontecendo, né? E uma coisa que eu quero reforçar aqui é essa ideia de, sempre quando eu falo assim, procurar ajuda, gente, de um terapeuta, né, com um psicólogo de confiança, vamos tentar também quebrar aquela barreira que muitas pessoas têm receio de procurar um psicólogo, um terapeuta, achando assim que as pessoas vão ver, vão taxar. Não, gente, faz um bem danado e que vocês nem imaginam. Então é o único momento que você tem de se ouvir, de tentar resolver um problema que talvez a gente não consegue no nosso dia a dia. Então esse talvez pode ser um caso que é importante. Tanto você, a esposa, quanto o marido. O homem geralmente ele já tem uma certa resistência, porque ele acha que que não está acontecendo nada. Mas não, precisa ter essa conversa para realmente você estar disposto a querer se ajudar. E a terapia é um momento de autoconhecimento. Talvez aquele diálogo que faltou lá com os pais, ou você, essa repressão mesmo que a gente vive, talvez pode ter te possibilitado a ficar com essas questões ainda um pouquinho incertas. Então, aconselho realmente, por quê? Porque se não está procurando uma vez por mês, né, mas de que forma que isso acontece? É naturalmente ou tem uma data marcada, né? Porque daí isso fica pior ainda, porque não é assim, né? O relacionamento, ele precisa acontecer de diversas formas, né? E também pode até ser, de repente, um problema hormonal, né, Ricardo? Sim, sim. Uma
medicação, um remedinho, sim, já conserta tudo isso, com certeza. Né? E, Fernanda, e uma coisa que é muito interessante, os casais precisam também ficar atento que falar de ter relação, muitas vezes, que eu não sei o que se passa dentro desse casal, mas quando se tem uma relação, não é simplesmente, não é só o ato sexual. Talvez você está tendo trocas de carinho, essas preliminares, se você fica excitado, se você tem essas relações de prazer durante o dia, né, os dias com o parceiro ou a parceira, isso é estar tendo relações sexuais. A relação sexual ela não precisa exatamente finalizar com a penetração. Então, isso é preciso deixar muito claro, né? Agora, Ricardo, eu vou pedir para pôr a tabelinha das reações do nosso corpo depois da relação sexual, porque tem uma pergunta de uma telespectadora perguntando: é normal as pernas ficarem bambas depois da relação sexual? Então aí você trouxe essa tabelinha aí, né? Isso. Essa tabela, na verdade, assim, são reações do corpo. Essa tabela eu tirei do livro Neurociência do Amor, que ele vai estar relacionando mais essa tabelinha quando a pessoa está sabe aquela paixão aguda, quando você encontra alguém e você está completamente apaixonado por essa pessoa, são essas as reações do corpo que muitas vezes sentem. Mas elas estão também relacionadas com a questão do orgasmo, porque tem várias mulheres que perguntam assim, o que eu sinto? Como que eu sei que eu estou tendo orgasmo? O orgasmo é uma sensação única que você vai saber quando você sentiu, só que vai depender de cada uma das mulheres, né? Mas, podem ter tontura, aceleração, pensamento, algumas vão ter insônia, depois vão sentir assim, o prazer é tão forte que depois tem insônia. Fica naquela adrenalina ainda e não consegue dormir. E eu já li, Fernanda, que uma questão também, algumas podem até chorar. A reação, olha, algumas têm essa reação, elas choram quando sentem o orgasmo. Então vai depender muito de cada pessoa, né? O tremor, né? A mão começa a ficar suando, as pernas bambas é uma das características, né? Então vai depender... Falta de apetite, agitação, né? Sudorese, pernas bambas. Agora esse último aí, ô Ricardo, esse último aí tá muito engraçado, porque... Vontade de sair correndo é só se for muito ruim o negócio, não, Ricardo. Mas essa vontade de sair correndo, na verdade eu interpretei como aquela sensação assim, sabe não, quando você tem vontade de sair gritando e aquela sensação? Isso, você faz mil coisas, né? Tem hora que você sente uma sensação tão prazerosa, quando você conhece alguém, você recebe uma notícia boa, você dá vontade de sair correndo, gritar pra todo mundo. Isso, né? Então seria vontade de sair correndo. Quando eu li isso, eu falei, vontade de sair correndo só se o homem for muito ruim, gente. Esperamos que essa sensação de sair correndo seja só um momento de prazer, né? Agora eu quero ir para outra tabelinha, que também tem outra pergunta aqui, de um telespectador, dizendo o seguinte: existe um tempo entre uma ejaculação e outra? Eu tenho que esperar um pouco? É normal? E eu quero que coloque a tabelinha aí que você trouxe, pra gente saber as idades dos homens, pra mulherada ficar atenta, tá? Isso. As idades e o tempo entre uma ereção e outra, isso, né? Isso, porque assim, nós já tivemos aqui no programa homens escrevendo assim, que eles têm uma ereção e logo em seguida já tem outra. E perguntando se é normal. É normal, né? Dependendo de cada um. Mas olha só, isso daí não é uma estimativa. Então, isso daí não é fixo, então não se preocupem. Ou se você está fora dessa característica, isso daí saiu na revista super interessante, então é uma estimativa sempre. Então, por exemplo, até 20 anos, né, até a idade de 20 anos, de 2 a 5 minutos. Então, o homem, de 2 a 5 minutos, quando ele está até na idade de 20 anos, ele consegue ter uma nova ereção nesse espaço de tempo. De 30 anos, já demora um pouquinho mais, que é de 15 a 30 minutos, né? Um homem de 40 anos, né, até 4 horas. Então, ele pode levar até 4 horas. Tem alguns que são antes. Sim. Né? Okay. Mas até 4 horas. 50 anos, até 12 horas. E 60 anos, até 1 dia. Né? Isso é uma média. Isso é uma média. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tem lá por volta de 60 anos, ela às vezes ela começa a se questionar e ela fica encucada com aquilo e achando que não é capaz, que aconteceu alguma coisa, já vai querer buscar ajuda. Não, gente, é o próprio corpo, é o corpo reagindo. Então, absolutamente normal. Normal.
tal. Então, isso daí são estimativas, mas só para a gente ficar atento que conforme a idade, por mais desejo que nós tenhamos, muitas vezes a gente não consegue atingir o nosso objetivo, né? Por quê? Porque o nosso corpo também responde, né? Então, por isso a prática de exercício é muito importante, uma alimentação saudável, né? Se sentir bem, para que isso possa melhorar, que tem todo um sentido e tem toda a influência. Eu vou fazer mais 2 da semana passada, pode ser? Pode que chegou aqui no nosso celular. Ô, Fer, eu quero aproveitar e vou mandar um abraço. Pode mandar os abraços, pode. Então, eu quero mandar um abraço lá pro pessoal da Alves Barbearia, que tem cuidado semanalmente da minha barba. Tá chique no último esse Ricardo Desidério, gente. Então, um abraço para eles, um abraço pro pessoal da Grifes Outlet, né, com as roupas também. E pro Daniel, que tá assistindo, então um grande abraço. Oh, muito bem. Vamos lá, ó. Adoro preliminares, mas meu namorado sempre faz as mesmas coisas. Tem hora que cansa. O que posso fazer? Ô, meu amigo, vamos inovar aí, gente? Pois é. Eu acho que inovação é tudo, né? Eu acho assim, que esse fato, as preliminares são importantes, mas ficar na mesmice também não sempre tá a mesma coisa, às vezes é sempre até na mesma ordem, né? Sim, com certeza. Não, tem Começa que... aqui. Tem. Compra, vamos assistir mais e ver mais para pegar as dicas. As dicas, exatamente. Tem que procurar dicas, tentar inovar, né? Na verdade, é se entregar mais, né? Porque eu acho que o relacionamento, ele precisa ter inovações. Tanto as modificações de ambiente, eu acho que é importante também pensar nisso, que às vezes o local também é sempre o mesmo, né? Tenta fazer coisas diferentes, eu acho que tem que usar a imaginação mesmo, porque senão, né, realmente eu acho que... E isso aqui, ó, Fernanda, uma coisa que é interessante, pode partir da mulher também. Não necessariamente do homem. Do homem, né? Porque às vezes nós temos essa sociedade, porque a gente sempre está falando aqui da sociedade machista e tal, mas nem tudo precisa vir só do homem. Então você, mulher, também pode ousar, né? E pode tomar iniciativa, né? Isso é importante. Sair do quarto hoje, isso, vamos pra eu acho sala, sei lá, né? Se os filhos não estão em casa, principalmente. Sim, com certeza. Se for casado, né? E se os filhos estão em casa, por favor, tranque a porta, né? Porque depois se o filho assiste, presencia isso, a culpa não é da criança, é sua por não ter esse cuidado, né? Ricardo, um telespectador que não se identificou diz o seguinte: você pode falar de novo, por gentileza, o que é ejaculação precoce? Estou achando que tenho isso e estou com medo. Bem, ejaculação precoce é uma das questões assim assustadoras para os homens, né? A ejaculação precoce, ela de fato ela acontece porque às vezes a pessoa ela tem uma ejaculação um pouco rápida, né? Na hora da relação. Isso não é considerado ejaculação precoce. A ejaculação precoce, como eu sempre tenho dito, a ejaculação precoce é quando o homem, às vezes só da mulher estar se despindo, ele já ejacula. Então ele é muito rápido. O próprio fato, às vezes, ele já fica excitado e ele já tem uma ejaculação. Isso é ejaculação precoce. No caso dessas pessoas que geralmente têm um relacionamento e aí não necessariamente já de imediato tem a ejaculação, mas passa um pouco e ele realmente considera isso como rápido, tem algumas atividades que a gente até já explicou aqui, que vocês podem procurar também nas minhas redes sociais, que vocês vão encontrar, mas são exercícios para você, treinos que vocês podem fazer para melhorar isso, como desviar o pensamento na hora, né? Tentar dar uma fugidinha lá, aí é importante dar aquela desviada do pensamento para você não necessariamente estar tão concentrado ali e daí você acaba ejaculando, né? Mas a ejaculação precoce é realmente quando você não consegue segurar assim já de imediato. Aí é importante buscar a ajuda de um profissional, um urologista, que ele vai realmente orientar vocês. Gente, se vocês perderam essa entrevista ou qualquer outra entrevista nossa aqui, você pode acessar o YouTube, que o Ver Mais agora tem um canal no YouTube. Então youtube.com/VerMaisLondrina. Em contrapartida, também pode acessar suas redes sociais direto, que você tira dúvida do pessoal, sim, com certeza, Ricardo? Isso. Passa suas redes isso, aí, então. Pode entrar no Ricardo Desidério, vocês vão achar no YouTube, no Facebook, Instagram. Então tem os vídeos, semanalmente tem vídeos lá falando para vocês informações sobre sexualidade. Semana que vem a gente responde o resto, pode ser? Sim, com certeza. Então tá bom. Obrigada, meu amigo. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até semana que vem.